Evangelho, quinta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 9º capítulo do Evangelho de São Lucas e a depararmos-nos com a curiosidade do rei Herodes em querer conhecer o Senhor. Por um instante, poderíamos acreditar que no coração de Herodes exista uma boa intenção em querer ver quem é Jesus, mas, na verdade, reconhecendo seu crime, Herodes não prova nenhum sentimento de contrição ou arrependimento por aquilo que fez, mas de curiosidade por saber quem é este outro. Pois João tinha poderes extraordinários, como aquele dos profetas. E esse que todos falam parece ter poderes ainda maiores do que aqueles de João. Não é uma atração pela palavra que transforma, mas pelo esplendor de Deus que se faz sentir em seu poder por todos os seres, que Herodes demonstra um interesse para ver o Senhor. Ainda que seu coração não tenha nenhuma disposição para ouvir sua palavra e segui-lo, mesmo assim Herodes se vê atraído por esse Senhor, pois o esplendor, repito, da glória de Deus, ele fulgura sobre toda criatura e sobre todo ser. Por isso a imagem do Evangelho de hoje, que Lucas nos reserva, fala para nós desse poder do Senhor, que por mais que os maus e a maldade se inquietem, não serão jamais capazes de superar ou de submeter. Muitos olham para Jesus e veem nele um dos profetas, ou um daqueles que recebeu a injustiça dos homens, mas encontrou diante de Deus a justiça e recebeu de volta a vida outrora usurpada, afanada por conta daqueles que não desejam a Deus. De certa forma, a multidão percebe em Jesus os sinais da presença do Deus Altíssimo e falam em continuação a respeito disso. Santo Irineu vai escrever a seguinte
consideração, pensando na imagem do texto do Evangelho de hoje. Os profetas a seu tempo anunciaram antecipadamente que Deus seria visto pelos homens em conformidade também com aquilo que diz o próprio Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. É certo que, tendo em conta a grandeza e a glória inexplicável de Deus, o homem não pode contemplá-lo e continuar a viver, pois o Pai é inacessível em sua grandeza e pureza. Mas, de acordo com o seu amor, a sua bondade com os homens e a sua onipotência, Deus chega ao ponto, aquele que é o inacessível, de conceder àqueles que o amam o privilégio de poder o verem, que é precisamente aquilo que os profetas anunciaram com sua profecia, pois o que é impossível aos homens, como bem sabemos nós, é possível a Deus. Deus se dá a ver e conhecer por seus amigos, por aqueles que o amam, guardam sua palavra, por puro ato de bondade. Por si mesmo, de fato, o homem ele nunca poderá ver Deus, mas Deus, se quiser, ele será visto pelos homens, por aqueles que ele quiser, quando quiser e como quiser, pois Deus pode tudo. Outrora, visto por intermédio do Espírito segundo o modo profético, depois visto por intermédio do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a adoção e mistério da encarnação, será visto no reino dos céus, segundo a paternidade. O Espírito prepara antecipadamente o homem para o Filho de Deus. O Filho conduz os homens para junto do Pai, e o Pai dá-lhes a incorruptibilidade e a vida eterna, que resultam da visão de Deus para aqueles que o veem. Pois assim como aqueles que veem a luz estão na luz e participam do seu esplendor, assim também aqueles que veem a Deus estão em Deus e participam do seu esplendor. Ora, o esplendor de Deus dá a vida. Portanto, aqueles que veem a Deus terão parte na vida. Por isso Herodes não o vê. Deseja, mas não vê. Porque o seu coração está na mentira, longe da verdade. Não se abre à luz do Espírito Santo. Não busca aquilo que é de Deus, mas apenas as ambições que lhe são suas, e dessa forma, mesmo desejando, não consegue vê-lo. Peçamos a Deus a graça pela poderosa intercessão de São Miguel e da Imaculada Virgem Maria, de termos um coração aberto ao Senhor, desejoso da sua presença, desejoso de vê-lo, para que a vida de Deus possa habitar em nós e nós possamos contemplar a sua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei que vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade de servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia, para a salvação dos homens escolheste, para príncipe de vossa igreja, gloriosíssimo arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, ó valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou, me ofereço e ponho-me a mim próprio, e minha família, e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis a oferta do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso poderoso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida, obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, é o meu querido Salvador, Jesus Cristo, e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançar para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostraste no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.